Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula sobre o assunto estequiometria e grandezas químicas. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa quarta videoaula, grandezas químicas e estequiometria. Então vamos lá. A estequiometria. Finalmente nós entramos agora na parte que é a aplicação mais imediata deste assunto como um todo, que é a estequiometria. Eu chamo aqui de primeira parte o que nós vamos trabalhar, que são as leis ponderais e algumas aplicações através de atividades, enfim, exercícios resolvidos. A estequiometria você encontra na Wikipédia, a enciclopédia Wikipédia, que ela é formada por duas palavras de origem grega, stoicheion, que significa elemento, e metrian, que significa medida. Logo, seria a medida do elemento. No entanto, a estequiometria, na verdade, ela se preocupa com as relações existentes entre reagentes e produtos e com o intuito da determinação de grandezas, tais como massas, volumes, mols, pureza, rendimento e etc. Lembro também que em nossas apresentações eu procuro colocar o máximo possível de informações para que você não tenha tanto trabalho em pesquisas. Por isso que as letras, na verdade, elas não são grandes como palavras-chave numa apresentação comum em que as pessoas às vezes se perdem. Aqui você vai poder literalmente fazer um estudo como se fosse um livro, um audiobook, e enfim. Você tem toda a oportunidade de fazer o seu estudo literalmente nessas apresentações, com o áudio da minha voz e com o layout todo apresentando as principais características e, claro, os delineamentos mais importantes do assunto. Muito bem. Cotidianamente, a estequiometria é muito útil para a indústria. Tá? Por que para a indústria? Porque a indústria não quer ter prejuízo. E quando nós dominamos as reações químicas, nós acabamos por dominar também as quantidades de reagentes que são colocados para gerar uma quantidade de produto esperado. Mas aqui no nosso texto diz que cotidianamente a estequiometria é muito útil, por exemplo, à indústria, pois a mesma precisa de métodos ponderais e dentre outros que coloquem produtos de boa qualidade que garantam o menor custo. Para isso é importante reconhecer as relações existentes entre reagentes e produtos, sendo esta tarefa muitas vezes complexa para os químicos, mas é aquilo que eu falei ainda agora. Se a indústria domina a reação química, ela controla as quantidades de reagentes e produtos e ela não quer ter prejuízo. Isso é muito importante do ponto de vista de custo. Para o bom entendimento do assunto, no caso da estequiometria, atentemos para as leis ponderais das reações químicas. Essas leis são muito simples, muito importantes e a gente acaba entendendo melhor quando a gente faz aplicações delas. Mas a primeira é de entendimento imediato, que a gente chama de lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. O que essa lei quer dizer é o seguinte, que a quantidade de reagente antes tem que ser, as massas dos reagentes antes, tem que ser iguais às massas dos produtos depois. Falando em pormenores e matematicamente, poderia dizer assim, a soma das massas dos reagentes tem que ser literalmente igual à soma das massas dos produtos. Você tem aqui uma reação que é a produção de amônia. Tá? Aqui você tem o gás hidrogênio, 3 mols de hidrogênio e 1 mol de gás nitrogênio. Hidrogênio H2, no caso é a molécula, e nitrogênio N2 a molécula, produzindo NH3, que é amônia, 2 mols. Nós sabemos que o hidrogênio vale 1 na tabela, então quanto é que dá? 2 vezes 1 dá 2, vezes 3 dá 6. Então aqui dá 6. O nitrogênio vale 14 na tabela de átomo-grama, de unidade de massa atômica também.
Então 2 vezes 14 dá 28, vezes 1, 28. Quanto é que dá 28 mais 6 que deu aqui? 36. Se nós olhássemos aqui, nós temos 3 vezes 1 hidrogênio 3 e 1 nitrogênio 14. 14 vezes 1 dá 14, 14 com 3, 17, 17 vezes 2, 34. Vamos ver se eu errei a continha. Aqui vai dar 28 gramas e aqui dá 6. Então 6 com 28 dá 34. Exatamente. Vamos ver aqui na tabela. Exatamente. 6 com mais 28 dá 34. Ou seja, a soma das massas dos reagentes é literalmente igual à soma das massas dos produtos. Primeira reação. Vamos ver o que ele fala na segunda reação. Vamos supor que isso aqui tudo é duplicado. Se um deles duplica, os outros também literalmente têm que duplicar. Então você teria 6 vezes 2 dá 12, 28 vezes 2, 56. 56 com 12 dá 68. A massa dos reagentes é literalmente igual à soma das massas dos produtos. No caso aqui, a massa do produto, porque só tem um produto, que é o NH3. Agora, se nós pegássemos essa massa 6 de hidrogênio e dividíssemos por 4, teríamos 1,5. 28 por 4 dá 7. 7 com 1,5 dá 8,5. Se você somar os dois, a massa de amônia também vai dar 8,5. Moral da história. A lei da conservação das massas diz que a soma total das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Isso é a lei da conservação da massa. Alguns dizem o seguinte, que nada se destrói. Na verdade, tudo se transforma, né? E aqui, o químico Lavoisier. Como observação da reação de formação de amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, temos como comprovação experimental o fato de que a soma das massas dos produtos é igual à soma total das massas dos reagentes, que é a lei de Lavoisier que já foi explicada. A segunda, essa aqui é muito importante, porque ela é uma aplicação direta das regras de 3 proporções. Por isso que ela recebe o nome de lei das proporções constantes ou lei de Proust. Tomemos a reação de eletrólise como a realizada em empresas de produção de alumínio a partir da alumina, um sólido branco de alto ponto de fusão. Para não complicar você, a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, nós já vamos passar no slide posterior. Antes vamos apresentar aqui o rosto do senhor Joseph Louis Proust, que foi um químico francês, filho de um boticário, produtor de quê? De perfumes. Estudou química e farmácia e foi chefe da farmácia do Hospital Salpêtrière, em Paris. Em 1789 esteve na Espanha, fugindo da Revolução Francesa, onde ensinou química na Academia de Artilharia de Segóvia e em Salamanca. Da fonte Wikipédia. Muito bem. Esta substância aqui a gente chama de óxido de alumínio, também chamada de alumina. Quem mora aqui no estado do Pará, próximo ao município de Barcarena, da sede do município, tem uma empresa, um conglomerado, na verdade, de empresas que beneficiam a alumina para a produção de alumínio. Bom, o Al2O3, quando ele sofre aqui a eletrólise, ou seja, a decomposição provocada pela corrente elétrica, ele vai formar alumínio e oxigênio, segundo a equação. 2Al2O3 produz 4Al mais 3O2. Tá? O alumínio, bora fazer aqui uma continha. O alumínio vale 27. 27 vezes 2, na verdade é 26,9 alguma coisa. Mas a gente arredonda aqui para 27. 27 vezes 2 dá 54. 54 com 48 dá 102. 102 vezes 2, vamos ver se eu estou certo, dá 204. Está aqui, bateu. Então, numa primeira reação, nós temos 204. Quanto é que deu aqui? 4 alumínios, né? 4 vezes 27 dá 108.
Aqui nós temos 2 vezes 16 do oxigênio, que dá 32. 32 vezes 3, 96. Se você observar, 108 mais 96 dá 204, que é a lei de Lavoisier. Mas vamos ver o que acontece aqui na segunda reação. Vamos supor que a proporção aqui ela foi para 102. Era 204, foi para 102. Se diminuiu a metade, aqui tem que dar 54. E aqui tem que dar 48, que são as metades das massas dos produtos. Se nós dividirmos 204 por 4, vamos ter 51. Vai ter que dividir aqui também por 4, 27. E aqui também por 4, dá 24. Moral da história. A lei de Proust, se nós fôssemos aplicar aqui regra de 3, seria 204, 102, 108, aqui seria x. Se nós